Fala galera, como vocês estão? Mais uma vez eu espero que estejam todos bem e estamos de volta com mais um Leitura Sem Filtro e hoje nós iremos falar do capítulo 4 desse livro que temos trabalhado, até que nada mais importe, que se chama A Reciprocidade de Deus. Durante esses 3 vídeos passados nós falamos de como Deus ele quer que nós coloquemos ele em primeiro lugar e como nós precisamos fazer isso, porque tudo isso, colocar Deus em primeiro lugar, significa que nós seremos beneficiados, que nós iremos ser mudados pela palavra do Senhor, ser mudados pela presença dele, quando nós colocamos ele em primeiro lugar. E esse capítulo, ele quer dizer, Luciano Subirá, ele afirma mais uma vez que Deus, ele se preocupa com a gente e ele criou todo esse contexto, Deus criou esse contexto para que nós possamos nos beneficiar de colocar ele em primeiro lugar. Durante a caminhada do Luciano Subirá, ele, na adolescência dele, mais especificamente, ele ouviu uma frase de Valnice Milhomes, que diz assim, eu vou falar para você: você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Essa frase inspirou ele a, depois de um tempo, perceber uma lei espiritual, e ele deu esse nome de Lei da Reciprocidade, e é essa lei que nós iremos tratar nesse dia. E antes de falar da Lei da Reciprocidade, o Luciano Subirá traz o significado da palavra reciprocidade, que significa o que se dá ou faz em recompensa de coisa equivalente ou mútua. E lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, a mensagem é bem clara, e o Luciano Subirá ele deixa bem claro também que o entendimento dele, a ação divina é equivalente à ação humana. Ou seja, a nossa ação de buscar a Deus, Deus ele voltará com a mesma ação, ou melhor, com a ação de mesma medida para conosco. Então, Luciano Subirá ele conclui também que o Senhor ele se move nessa lei de reciprocidade. E vale destacar um ponto que o Luciano Subirá ele colocou, que antes de nós nos convertermos, antes de nós entrarmos no caminho do Senhor, essa lei da reciprocidade ela não se aplica muito, porque Deus ele age para com esses com misericórdia. Quando nós estamos no mundo, nós não entendemos essa lei. E existe um versículo que pontua isso, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas depois que nós nos convertemos, Deus ele coloca essa lei da reciprocidade para que nós entendamos que ele se chegará a nós, assim quando nós nos chegarmos a ele. E o Luciano Subirá também pontua que essa lei da reciprocidade ela não tira de forma alguma a soberania de Deus, ou seja, a ação que Deus ele pode ter de acordo com a vontade dele, independente de reciprocidade ou não, independente dessa lei, independente se a gente se achega nele ou não. Se Deus ele quiser fazer alguma coisa na nossa vida, ele vai fazer independente dessa lei. Então, a lei da reciprocidade, ela vai muito de como nós nos chegamos a Deus, da nossa busca em primeiro lugar, quando nós colocamos ele em primeiro lugar. E assim ele virá até nós, ele se chegará a nós e irá nos abençoar nessa medida que nós iremos buscar ele. Por isso que ele deseja que nós o coloquemos em primeiro lugar. Não é porque ele precisa disso, como nós falamos nos últimos vídeos. Não é porque ele quer isso, porque ele é egocêntrico, algo do tipo. Não. É porque ele entende que se nós já chegarmos a ele, se nós nos colocarmos ele em primeiro lugar, a lei da reciprocidade será ao nosso benefício. Nós iremos ganhar com isso. Nós seremos abençoados de maneira extraordinária com isso. E um versículo que pontou muito bem isso está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É Deus falando isso para o seu povo. Então, quem decide se vai receber honra ou se vai receber desprezo da parte de Deus, somos nós mesmos. Porque a lei da reciprocidade ela está aqui e ela está bem estabelecida nesse relacionamento de Deus para conosco e de nós para com Deus. E um outro versículo que pontua muito bem isso também está lá em Gênesis capítulo 26, do versículo 2 ao versículo 5, que diz quando Isaac está na terra do Negueb e a terra passa a dar fome, e aí ele precisa se movimentar dali, ele precisa se mover, e ele vai na terra de Gerar, ali falar com Abimeleque, e no versículo 2 ele começa assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei por todas essas terras.
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão, e preste atenção, porque essa é a chave, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Deus ele agiu dessa maneira com Isaac, porque na geração anterior, porque Abraão obedeceu as tuas ordens, obedeceu as tuas leis, seguiu os teus mandamentos, por isso que Deus ele agiu dessa maneira. Outro exemplo dessa lei é que nos dias do rei Asa, Deus enviou Azarias para anunciar essa lei da reciprocidade para o povo de Judá. E lá em 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 e 2, diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então aqui a mutualidade novamente é definida de uma maneira clara. O povo ali só ia achar a Deus se o povo estivesse com Deus, se o povo buscasse a Deus. Então, a partir dessa lei, nós podemos entender que se nós desejamos viver um renovo, viver uma intensidade com Deus e viver uma vida em bênçãos, em graça, na presença do Senhor, nós precisamos o buscar com uma intensidade que verdadeiramente coloque Deus em primeiro lugar. Em Salmos capítulo 18, versículo 25 e 26, diz assim: Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro te mostras, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Então, Deus ele age de uma maneira e ele se revela, ele se mostra da mesma maneira, da mesma intensidade que nós iremos buscar a ele. E aí muitas pessoas podem pensar assim, e é algo que Luciano Subirá ele deixa claro aqui. Por que Deus ele faz isso com pessoas? Ele se mostra benigno para com certas pessoas e inflexível para com certas outras pessoas, uma vez que Deus ele não faz acepção de pessoas. A questão é que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Um exemplo disso é com relação a Caim e Abel. Abel ele ofertou ao Senhor das primícias do seu rebanho, das ovelhas, e Caim ofertou do seu plantio. E Deus ele se agradou mais de Abel, que deu do seu rebanho, da gordura do seu rebanho, do que de Caim. E Caim ele ficou com um semblante bem cabisbaixo, e Deus ele pergunta para Caim: Por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, aqui Deus novamente ele não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. Agora outro exemplo é com relação às finanças. Muitas vezes nós estamos vivendo em um momento de crise na nossa vida financeira e nós passamos a nos perguntar: Deus, por que nós estamos vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Talvez essa crise que você esteja vivendo foi porque não houve um plantio há tempos atrás. Ou porque a crise que você está vivendo foi porque você plantou sementes que não agradaram ao Senhor. E isso não diz respeito apenas a financeiro, mas diz respeito a como estamos vivendo a nossa vida, as dificuldades na nossa vida, porque o pecado, ele tem consequências. O pecado é plantar uma semente que não agrada ao Senhor. E tudo na nossa vida tem uma consequência. E com relação ao pecado, a consequência é de crise, a consequência é de fome, a consequência é de ausência do Senhor. Mas quando nós decidimos mudar a nossa vida, nós decidimos nos achegar a Deus e buscar Ele verdadeiramente, e nós plantamos as sementes corretas, nós decidimos buscar o Senhor da maneira correta e colocá-lo em primeiro lugar, Deus ele se mostrará benigno, mas isso não ausenta da nossa colheita do passado, não irá tirar a consequência do nosso plantio do passado, e nós iremos colher as consequências dos nossos erros, mas Deus ele se mostrará em misericórdia para conosco quando nós passarmos a plantar as sementes certas diante dele. Então que nós tenhamos isso em mente durante essa semana, que nós possamos realmente buscar o Senhor, entender essa lei da reciprocidade, que nós só iremos ganhar mais do Senhor quando nós nos separarmos mais a Ele, quando nós buscarmos mais a Ele, quando nós
colocarmos Ele verdadeiramente em primeiro lugar. Essa lei da reciprocidade que o próprio Senhor estabeleceu. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que essas pessoas possam ser movidas também e tocadas pelo Espírito Santo. Curta, comente e nós nos encontramos semana que vem com mais um Leitura Sem Filtro. Deus abençoe.